incômodo para a torcida do Ceará desde a chegada ao estádio, né? Assim, ontem teve um show no estacionamento aberto da Arena Castelão, um show para mais de 40 mil pessoas, e o espaço estava praticamente todo ocupado por palco, estruturas, então só ficou disponível o estacionamento coberto, o que causou um engarrafamento de horas. Assim. Eu moro muito próximo do Castelão, levei mais de 1 hora para chegar no estacionamento, não consegui entrar no estacionamento, né? Assim, muita gente perdeu o primeiro tempo inteiro. Então, assim, a raiva do torcedor já começou na chegada ao estádio, né? Assim, foi realmente muito complicado entrar na Arena Castelão hoje. Então, todo mundo já entrou perdendo o começo do jogo, assim, grande maioria da torcida, assim, mais de 42 mil pessoas hoje na Arena, muito motivadas pelas apresentações recentes do time sob o comando do Lúcio. E no começo do jogo, pouco antes saiu a escalação, a torcida se surpreendeu. E era algo que a gente já falava aqui nos telecasts do Minhoca desde o jogo contra o Flamengo, que ele falava sobre isso, né? Sobre a solidez defensiva que o Lacerda dava, além da qualidade que ele tem naquele passo mais longo, e que dificilmente, mesmo quando o Luiz Otávio tivesse à disposição para voltar ao time, ele achava que o Lúcio manteria o Gabriel Lacerda, e como foi mantido para o jogo contra o Santos, né? E fez mais uma boa partida. A gente destacou que no começo do jogo ele se mostrou inseguro, mas o Gabriel Lacerda ele geralmente cresce com sequência. É um zagueiro jovem, é um zagueiro ainda em evolução, mas hoje não tem como negar que é o ponto de equilíbrio da zaga do Ceará. Tanto pela qualidade dele com a bola no pé, como pela qualidade dele na bola aérea. É um jogador que estava com confiança, e o Lúcio optou por sacar o Gabriel Lacerda e trazer o Luiz Otávio de volta, que era um zagueiro que, apesar de ter muito tempo de clube e ser o capitão da equipe, ele estava sendo muito questionado pela torcida. E com o começo do jogo já foi mostrado por que a torcida não tem segurança mais no Luiz Otávio. E a gente já mencionou em outros momentos aqui que já existia uma necessidade de reformulação em algumas peças que sempre foram base para esse elenco. E o Luiz Otávio é uma delas. Assim, não tem como permanecer com o Luiz Otávio como uma peça para titularidade incontestável para o ano que vem. Assim, o rendimento do Luiz Otávio vem caindo ano a ano. E eu já mencionei em outros momentos assim, que o Luiz Otávio é uma peça que a gente tem hoje para ter no elenco, para ser aquele quarto zagueiro, aquele zagueiro experiente que quando você vai precisar, ele vai jogar pouco. Então ele vai estar menos cansado, ele vai estar mais inteiro. E o Luiz Otávio ele apresenta realmente outro rendimento quando ele vem de um tempo de descanso. Então o Luiz Otávio ele é um zagueiro mais pesado, ele é um zagueiro mais lento. E hoje, no começo do jogo, você conseguia ver... O Ceará perdeu uma chance com o Mendonça ali no comecinho do jogo. E uma bola que o Jô achou ali e o Mendonça perdeu, que poderia ter mudado a história do jogo. Assim. O Ceará, logo depois daquela jogada, ele já mostrava as linhas parecidas com o jogo contra o Flamengo, com o jogo contra o Santos. As duas linhas muito aproximadas, né, encaixotando ali o São Paulo numa faixa de campo muito pequena, e dificultava a troca de passe do São Paulo. O Ceará pressionava, mas logo você viu que para aquela marcação, aquelas linhas serem aproximadas e deixar aquele espaço, você precisa de um zagueiro com mais velocidade, que não é o caso do Luiz Otávio, nem do Messias. E o São Paulo soube explorar bem esses espaços, assim, e essa compactação que o Ceará apresentou contra o Santos e Flamengo, claramente funcionou melhor por ter um zagueiro mais veloz, como é o caso do Lacerda, né? Mais jovem e mais veloz que o Luiz Otávio. E hoje o Luiz Otávio bem seguro, assim, com um grande problema que ele tem, que é a questão da bola aérea. E outra coisa também que é recorrente a gente já comentar, assim, como o Luiz Otávio prejudica o Messias. Assim, ele prejudica o zagueiro que joga com ele. Você viu o Messias tentando ocupar o espaço do Luiz Otávio, você viu o Messias mais inseguro, o Messias chegando menos inteiro na jogada, porque ele está sempre com aquela percepção de ocupar o espaço do Luiz Otávio, de ver a sobra do Luiz Otávio. E o primeiro gol sai de uma jogada, uma defesa sensacional do João Ricardo, e o cruzamento é feito novamente para o jogador de São Paulo, e o Luiz Otávio simplesmente não sobe. Não sobe. O Caleri sobe sozinho, o Luciano, desculpa, sobe sozinho para cabecear ali. E o Luiz Otávio ele não sai do chão. Assim, lógico que existe uma falha de marcação de quem veio atrás. Mas era uma jogada onde o Luiz Otávio era para estar inteiro, né? Ele estava ali na frente. Sequer o Luciano veio com velocidade ali, com aquele impulso maior, não. Eles estavam ambos parados no mesmo ponto.
e o Luiz Otávio permitiu que o atacante subisse e finalizasse, porque ele sequer subiu. E aquilo ali já mostrava a dificuldade que o Ceará teria no jogo. Uma peça hoje importante, o Vina retornou, né, para sua posição, e com isso o Guilherme Castilho foi sacado, o que também realmente foi questionado pela torcida. O Guilherme Castilho, ele tem uma velocidade, ele tem uma força física, e ele dá uma dinâmica melhor ao jogo. Mas é compreensível que o Vina, sendo titular, sendo o referencial técnico do time, voltasse. O grande problema nisso é porque o Ceará teve hoje um Richard muito mal, mais uma vez. Assim, o Richard teve uma semana de falha no último jogo, de discussão com a torcida nas redes sociais, uma semana bem pesada, onde ele foi questionado, na minha opinião, de forma injusta, porque colocaram como se fosse algo que ele viesse de más atuações, inclusive considerando aquela tentativa de tirar a bola dele contra o Flamengo como um erro, que eu também não acho, eu acho que foi uma tentativa, realmente uma fatalidade, a bola espirrou e sobrou para o Gabigol. Não considero ali uma falha do Richard propriamente dita, mas isso foi se somando e foi uma semana muito pesada para ele, em termos de rede social, com a torcida, chegou a fechar o perfil, chegou a excluir. E o Richard hoje estava muito evidente que ele estava lento na tomada de decisão, assim, ele estava muito lento, assim, ele sempre pensava 3, 4 segundos antes de dar o passe, ele rodava com a bola, e é algo que não combina com a intensidade que o time do Lúcio vinha imprimindo, né? Obviamente que toda essa lógica de futebol com mais intensidade, mais movimento, pressão, bola girando, mudança de posição, ela depende muito de uma adaptação, inclusive física, né? E que os jogadores mencionaram em coletivas recentemente, muitas vezes, que vem sentindo o peso desses treinamentos. Então, em algum momento, fisicamente, esse elenco ia cair. Nesse começo de temporada, nesse começo de trabalho do Lúcio Gonçalves, e essa adaptação ao novo formato de futebol com mais intensidade. Então, assim, era previsível que isso acontecesse. Mas eu não atribuo só a isso, assim, eu acho que o Ceará foi um time hoje mais desorganizado, um time mais desatento. Eu acho que do jogo do Santos para esse, as mudanças entre Gabriel Lacerda e Guilherme Castilho, tirar o Gabriel Lacerda e o Guilherme Castilho para a entrada do Luiz Otávio e do Vina, o Ceará perdeu em velocidade, perdeu em intensidade, e além de também perder o Bruno Pacheco, né, que é por lesão nesse caso, não foi uma opção técnica, e para um Vitor Luiz que entrou muito mal, assim, principalmente nessa questão também nas tomadas de decisão, assim. É um jogador intenso, é um jogador que tem força física, mas parece que ele sempre toma a decisão errada, assim. É um jogador que não contribui muito, nem ofensivamente, e não também oferece a mesma solidez defensiva que o Bruno Pacheco dá para o time. Então o Ceará foi um time previsível, um time lento, sem a intensidade, e logo depois do primeiro gol, o São Paulo teve uma segunda oportunidade, uma bola que foi lançada nas costas do Luiz Otávio, justamente por o que a gente destacou, aquelas linhas muito aproximadas. O São Paulo tinha espaço para uma bola mais longa, e essa bola longa nas costas do Luiz Otávio e do Messias, ela é sempre um problema, né? Ela é sempre um problema. E é um problema recorrente do Ceará. Então o Luiz Otávio tentou ali disputar, perdeu, assim, como sempre, fez uma falta, como sempre, e dessa vez foi fora da área. Então o Luiz Otávio foi expulso. O juiz marcou o pênalti no momento, depois com o auxílio do VAR voltou atrás, e fazendo esse gancho para destacar, assim, uma arbitragem muito complicada, uma arbitragem sem critério, uma arbitragem que já estava predisposta a amarelar o jogador do Ceará em qualquer falta, por mais simples que ela fosse, assim, era uma tendência muito grande a dar amarelo para o time do Ceará. E é aquela arbitragem que ela não precisa falhar em um lance capital, é aquela arbitragem que você vai minando o time desde o primeiro minuto. Mentalmente, você vai bloqueando o time com amarelos, você vai bloqueando o time com inversões de falta que vão enervando os jogadores. Então a arbitragem hoje do Maguelson foi trágica, assim, foi uma arbitragem em nível de várzea. E não que isso venha a apagar a péssima atuação do Ceará. Eu acho que não mudaria nada. Eu acho que a expulsão do Luiz Otávio foi correta, mas eu acho que outros lances de amarelo que ele deu para jogadores do Ceará, que deixou de dar para jogadores do São Paulo, e essa forma que ele enervou o elenco do Ceará, assim, prejudicou muito, muito, muito mesmo o desempenho da equipe. Mas eu não acho que foi determinante para o resultado. Mas o Ceará já se comprometeu a apresentar uma reclamação formal, mas aquela coisa que a gente sabe que
nos dias de hoje, assim, não produz muito efeito. É mais o espernear por espernear, mas realmente foi uma arbitragem péssima mesmo no dia de hoje. Mas o Ceará continuou assim, muito sem muita criatividade, um time lento, um time preso. O Mendonça sempre produzir demais, encerrou o primeiro tempo assim, o Vina é muito lento, que é uma característica dele, assim, é uma coisa que eu venho também incomodando muito assim, com o Vina. É impressionante como sequer os escanteios o Vina consegue cobrar de forma razoável. Assim. Os escanteios do Vina, eles sempre são uma bola no primeiro pau que cai e são tiradas pelo zagueiro. Assim, lento, com a dificuldade de combate. Eu acho que o Ceará, inclusive, perde muito nessa intensidade, que é uma característica do Lúcio, sem o Guilherme Castilho. E eu acredito que, no caso, assim, pela péssima partida do Richard hoje, eu voltaria, eu daria uma chance para o meio-campo com o Richardson, que o Richardson, na verdade, foi o jogador que deu lugar ao Lacerda, né, após a expulsão do Luiz Otávio, para compor ali. O Lima veio fechar um pouco mais o meio-campo. Mas o Ceará sentiu muita dificuldade do Richardson, sem o Richardson, né? Porque o Richardson dava aquele combate. O Richardson fez hoje aquele papel de carregar mais a bola. Eu acho que até com mais velocidade, mais força que o próprio Vina. Então, com a saída do Richardson, o Ceará perdeu um pouco do poder de fogo que tinha ali pelo meio e ficando praticamente com todas as suas ações ofensivas ao cargo do Vina, ou do Nino e do Lima, que ainda foi aquela peça de ataque que ainda tentou alguma coisa diferente. Mas no segundo tempo, acho que não houve uma mudança significativa. O Ceará insistia muito ali pelo lado com o Nino. Assim, eu acho que o Nino hoje foi um oásis de vontade, de acerto ali, de boas decisões no time do Ceará. E com a entrada depois do Guilherme Castilho, ele tirou o Vina para colocar o Guilherme Castilho, tirou o Zé Roberto, colocou o Jô, ou tirou o Jô, colocou o Zé Roberto. Eu acho até que o Zé Roberto, inclusive, não entrou mal. Eu acho que ele deu uma boa dinâmica no ataque, ele achou bons espaços, tocando passe. Agora, mais uma vez, foi fruto dessa parte como a arbitragem enervou o elenco do Ceará, né? Ali, aquela expulsão do Zé Roberto, ela foi justificada, ela foi uma agressão ali, muito fruto de faltas que ele sofreu em lances anteriores ali, que ele reclamou pênalti, pediu cartão, e você via que o Zé Roberto estava socando nervoso, e ali não justifique, mas foi muito reflexo da arbitragem desastrosa. Mas o que a gente via era um Ceará ali continuando sem muita criatividade, lento, tentando buscar um pouco a jogada ali com um pouco de criatividade que tinha com o Lima, o Dino tentando, mas com um jogador a menos e já no final com o Zé Roberto, o segundo gol do São Paulo era questão de tempo, era uma consequência. E eu acho que ali já não tinha nem muito mais jogo, assim, com 2 jogadores a menos, dificilmente viria. Teve até uma chance onde o Guilherme Castilho teve a oportunidade de receber uma bola do Zé Roberto e teve a oportunidade, assim, o passe era muito no Zé Roberto, assim. O Zé Roberto tanto estava mais posicionado como estava mais com o corpo disposto para correr, para atacar o espaço do que o próprio Mendonça. E ele tentou dar no Mendonça, assim, não conseguiu dar no Mendonça, não fez a decisão mais lógica naquele momento, ainda foi interceptado, né? Então, assim, o Ceará teve chance ali de até empatar em alguns momentos, mas o segundo gol era uma consequência mais lógica de você ter 2 jogadores a menos e o time já em um dia ruim. Mas é uma frustração pela péssima atuação de algumas peças, mas que isso sirva para o Lúcio rever principalmente essa escalação, assim. É o que, aparentemente, a gente fala muito sobre isso, né? Que o treinador, quando chega num clube, ele tem algumas tendências a recuperar atletas que estavam aparentemente perdidos, aqueles atletas que estão sem confiança, como ele já tentou dar minutos pro Dentinho, tentou dar mais confiança ao Zé Roberto. E outra tendência é você preservar as lideranças do time, né? Que saíram por eventualidades de suspensão ou contusão. E eu acho que isso foi muito responsável pelo retorno do Luiz Otávio ao time hoje, também por bloquear a possibilidade de voltar com o Guilherme Castilho titular para a partida de hoje, manter as lideranças, né, que são Vina e Luiz Otávio. Mas eu acho que isso vai servir para o Lúcio pensar, assim, porque claramente o Luiz Otávio não tem condições de ser mais uma peça titular do Ceará hoje, de forma incontestável. Então, o Ceará vai ter tempo para trabalhar agora, nesses dias.
E a gente espera que o Lúcio consiga tirar lições assim dessa partida, né? Porque foi muito pouco de futebol apresentado, assim, foi uma queda técnica muito acentuada comparado aos bons momentos que o Ceará teve sob o comando do Lúcio, assim. Eu acho que a torcida voltou a acender aquela desconfiança que tinha. Hoje, mais de 42 mil pessoas no Castelão, a torcida cantou, apoiou, tentou, mas o somatório de frustrações, sempre quando acontece um jogo como hoje, ele volta com um peso muito grande. Assim, sempre quando acontece alguma frustração, ela tem um peso muito maior, assim, muito mais devastador do que um clube que teve uma temporada mais tranquila. Então é isso, assim, cabe muito ao Lúcio assimilar e tentar tirar a máxima lição possível desse recorte de jogo bastante negativo.